Vamos falar hoje sobre os riscos que você corre quando você está investindo. Se você não sabe os riscos que você corre e quer aprender um pouquinho mais, assista o vídeo até o final. Meu nome é Ciro Matsubara, também conhecido como Japa Investidor. Toda semana eu trago vídeos novos falando sobre investimentos e finanças. Se é um assunto que te interessa, eu vou pedir para você seguir minha página no YouTube, onde eu posto vídeos semanalmente para falar um pouquinho mais sobre investimentos e finanças. E também não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando tiver vídeos novos. Agora, os principais riscos que você corre nos investimentos são 5. Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional e risco legal. Esses são os principais riscos que você corre em qualquer tipo de investimento. Mas o risco operacional e o risco legal são bem reduzidos devido ao tipo de risco que eles são. Então, por isso eu nem vou acabar mencionando tanto no vídeo, mas são riscos mais tranquilos, então é difícil você acabar sofrendo ele. Então, hoje a gente vai falar sobre os outros 3. Risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. O risco de crédito funciona da seguinte forma. É quando você corre perigo ou riscos da outra parte não honrar com seus pagamentos. Ou seja, se você empresta dinheiro para a pessoa e a pessoa vai lá e não te devolve. Isso seria o risco de crédito. Em quais tipos de investimentos você encontra esse tipo de risco de crédito? Você encontra quando você coloca na poupança, quando você coloca no CDB, quando você coloca no LCI, no LCA, numa debenture. Quando você faz esse tipo de investimentos onde você empresta seu dinheiro para uma empresa, para uma instituição, para um banco, seja o que for. Você emprestou o seu dinheiro para receber ele com juros. Então existe esse risco do crédito. Você está correndo esse risco de crédito. Agora imagine se você empresta o dinheiro para o banco, através de um CDB, um LCI, LCA ou uma poupança. E chega daqui a 2 anos, 3 anos, quando você vai solicitar o resgate, o banco fala assim, ó, não tenho dinheiro para te pagar. Você está sofrendo um risco de crédito. Ou se você, no caso, tem uma debenture de uma empresa e chega no dia do vencimento, a empresa fala que não tem dinheiro para pagar também. Você acaba sofrendo seu risco de crédito. Então existem vários tipos de investimentos que você acaba sofrendo esse risco de crédito devido à natureza dele, que é você emprestar dinheiro para uma outra pessoa, uma instituição no caso. Agora, como ficou claro como funciona o risco de crédito, eu vou explicar como você vai reduzir ele. Existe o FGC para alguns tipos de investimentos. Então, quando você coloca seu dinheiro numa poupança, se você coloca seu dinheiro numa conta corrente, se você coloca o dinheiro no CDB, no LCI, no LCA, no LC, o FGC ele vai cobrir caso esse banco venha a quebrar. Então, por exemplo, se você tem um CDB do banco X e o banco X vai lá e quebra, o FGC vai lá e te devolve o dinheiro. Então, você acaba não sofrendo risco de crédito. Então, ele acaba reduzindo o seu risco de crédito. Mas tem um porém. Quando você tem mais do que 250 mil numa instituição, ele te cobre até 250 mil. Se você tiver menos disso, ele vai te devolver o valor que você tem disponível. Mas se, por exemplo, você tem 500 mil no banco X e o banco X vai lá e quebra, o FGC vai te devolver 250 mil. Ah, mas então eu posso colocar 250 mil no banco A, B, C, D, E, F, G? Pode. Porém, o FGC também tem uma outra regra, que ele cobre os 250 mil por instituição e até 1 milhão no total. Ou seja, se você tiver 250 mil dividido em 5 bancos, você não está protegido totalmente. Porque se os 5 bancos quebrarem, você vai receber apenas 1 milhão no total que você tiver disponível, tá bom? Lembrando que, se não ultrapassar 250 mil numa instituição, se você tiver mais de 250 mil numa instituição, vai receber somente esses 250 mil. Isso é uma forma de você reduzir o seu risco de crédito. Colocar em tipo de investimentos que tem essa segurança que o FGC pode te trazer. O risco de mercado ele vai funcionar da seguinte forma. Quando você tem uma ação, você compra um fundo imobiliário, quando ele tem oscilação no preço dele diariamente, significa que você pode comprar algo a R$10 e amanhã já está valendo R$12, R$15 ou até mesmo R$8, R$7. Ou seja, você perde dinheiro com a oscilação do mercado. Então, quando existe essa questão da oscilação do mercado, você acaba sofrendo risco de mercado. Mas isso não só afeta apenas a ações, a fundos imobiliários. Você também pode ocorrer isso em imóveis também, por exemplo. Mas se você tem um imóvel avaliado em 300 mil e tem muita gente ofertando 250 mil nesse imóvel, não é o valor que você acredita que vale, que é os 300, e você pagou o 300, mas existe muita gente ofertando por 250, você acaba sofrendo essa questão de ter que acabar vendendo por 250 caso você precise desse dinheiro. Então isso se chama oscilação de mercado. Agora um exemplo bom. Imagina que você
comprou uma ação de uma Petrobras, por exemplo, e hoje ela está custando R$20 e amanhã ela já subiu para R$30. Em vez de você vender, você segura ela e ela despenca para R$10. Então, essa oscilação é normal em qualquer tipo de ativo, mas é mais comum você ver isso quando você mexe com renda variável, principalmente ações e fundos imobiliários, tá bom? Que você consegue ver o preço em tempo real praticamente. Mas você também sofre em outros tipos de investimentos quando você compra e vai revender por um outro valor. E às vezes você não consegue revender pelo preço que você quer, simplesmente porque as pessoas não estão dispostas a pagar aquele valor específico. Então existe essa questão de você ter que aceitar o preço de negociação porque é o preço que está ocorrendo no momento. Como você pode se proteger de risco de mercado? Existem algumas formas de você acabar se protegendo de risco de mercado, mas são por uma aula bem mais avançada, que é você fazer proteção através de outros tipos de investimentos. Por exemplo, você pode comprar uma ação da Petrobras a R$20 e comprar uma opção, que é uma possibilidade de você vender essa ação da Petrobras se ela cair a 15. Ou seja, se ela baixar mais do que R$15, chegar a R$6, você pode garantir que você vai vender a 15. Você não vai ter toda essa perda de 20 a R$6. Você vai reduzir sua perda até R$15. Só que isso é uma estratégia um pouco mais avançada, que é um pouco mais complicado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais como funcionam opções, formas de você se proteger através de ações de investimentos de renda variável, é só colocar nos comentários que eu faço um vídeo explicando um pouquinho mais. Na verdade, eu vou ter que montar uma série de vídeos para explicar vários tipos de estratégias que você pode fazer para justamente se proteger dessas oscilações do mercado também, tá bom? Risco de liquidez. Agora o risco de liquidez ele vai funcionar da seguinte forma. Imagina que você quer vender um produto, mas você não encontra ninguém que queira comprar. Né? Por exemplo, se hoje em dia você tem um aparelho de DVD e você quer que alguém compre, hoje dificilmente alguém vai querer comprar um produto desse porque ele já está fora do mercado, já está antigo, então não tem tanta gente procurando. Ou seja, você acaba tendo que reduzir seu preço simplesmente para encontrar alguém disposto a comprar naquele valor, qualquer valor que você puder vender esse aparelho. Então, o risco de liquidez é quando você não encontra pessoas dispostas a comprar o produto. Então, quando você não consegue compradores para o seu produto, seja o que for, seja uma ação, seja um investimento, seja um imóvel, entendeu? Então, pode ser vários tipos de coisas que você pode acabar sofrendo o risco de liquidez. Agora, um exemplo de como funciona esse risco de liquidez. Um exemplo muito fácil é quando você tem um imóvel. O imóvel, às vezes, quando você precisa de um dinheiro, você precisa levantar recursos rápidos, seja porque aconteceu um imprevisto, aconteceu uma falência numa empresa, aconteceu algum problema que você vai precisar de um valor muito alto e precisa se desfazer do imóvel para conseguir esse valor. Às vezes esse imóvel vale 500 mil, mas se você, dependendo da sua necessidade, da sua urgência, do grau de necessidade que você tenha para resgatar esse valor, transformar esse imóvel em dinheiro, pode ser que você não consiga vender a 500, tenha que vender a 300, 250. Então pode ser que você tenha que reduzir muito o valor dele para você conseguir vender e transformar isso em liquidez para você poder utilizar o dinheiro. Nada mais é que a liquidez o quanto tempo vai demorar para você transformar algo em dinheiro. Agora, uma forma de você se proteger de risco de liquidez é você ter ativos ou investimentos que têm alta volatilidade, têm alta negociação. Por exemplo, faz sentido você ter ações de uma empresa que não tem muita negociação na bolsa, que as ações não têm oscilação muito, que não tem muitas pessoas procurando sobre essa empresa. Vale a pena se você estivesse interessado nos fundamentos daquela empresa e tudo mais, mas por questão de liquidez não é interessante. Porque na hora que você precisar vender essa ação, pode ser que você demore para encontrar alguém ou tenha que abaixar muito o preço para conseguir encontrar um comprador. Então, às vezes, você tem uma ação que vale R$50, só que porque não tem ninguém disposto a comprar, você vai ter que reduzir o valor até encontrar alguém disposto a pagar qualquer valor pela ação. Então isso se chama liquidez quando você não encontra pessoas dispostas a comprar. Tá bom? A pequena diferença entre risco de mercado e risco de liquidez quando o risco de mercado é quando tem muita gente procurando ainda. Risco de liquidez é quando já não tem muita gente procurando esse tipo de investimento ou que estejam dispostas a comprar. Como bônus, existem mais dois tipos de riscos que eu posso explicar, que é sobre risco não sistêmico e risco sistêmico. O risco não sistêmico é quando você sofre alguma variação do setor ou daquela determinada empresa. Agora, para você entender o risco não sistêmico. Se caso você tenha uma ação de ações de bancos, por exemplo, e
O governo inventa uma lei agora que proíbe os bancos de cobrarem juros mais do que 2% ao mês, ou mais do que 2% ao ano, por exemplo. Isso vai fazer com que todas as ações de bancos despenquem, caiam, porque os lucros dos bancos vão cair bastante, então não vai ser tão interessante. Então muitas pessoas vão querer se desfazer dessas ações, então vai ter uma queda generalizada dessa empresa. Então o risco não sistêmico é algo determinado daquele determinado setor ou daquela determinada empresa. Então você pode reduzir o risco não sistêmico diversificando, ou seja, comprando ações de setores diferentes, de segmentos diferentes, até mesmo de portes diferentes também, às vezes consegue fazer essa diversificação. Agora o risco sistêmico é quando acontece algo generalizado, quando acontece uma coisa que vai fazer todas as ações caírem. Para o risco sistêmico não tem muita proteção, né? Você pode até mesmo ter algumas proteções através de derivativos, mas isso ainda não resolve 100% todos os casos, ainda você acaba tendo perdas da mesma forma. E o risco sistêmico é quando acontece algo que vai quebrar geral. Ou, por exemplo, foi como aconteceu em março do ano passado, a pandemia do coronavírus que fez toda a bolsa despencar sem parar. Então isso é um risco sistêmico, foi algo atípico que aconteceu e que fez todas as ações caírem. Agora uma conclusão sobre riscos para vocês entenderem. Se você tem qualquer tipo de investimento, seja imóvel, seja ações, seja poupança, seja CDB, não importa qual tipo de investimento você tenha. Todos os tipos de investimentos, existe qualquer tipo de risco que você está correndo. O que pode ser feito é saber sobre os seus investimentos e saber como mitigar seus riscos, como reduzi-los no caso. Então se você tem renda fixa, é você entender o tipo de cobertura que você pode ter. Então reduzir a sua alocação em alguns tipos de investimentos para correr menos riscos. Se você tem renda variável, é você talvez diversificar seus investimentos, fazer algumas ações de proteção para reduzir seus riscos também. E a questão de liquidez é você tomar cuidado com quanto você tem seus ativos concentrados em coisas que vão ter dificuldades em virar dinheiro. Então, se você tem 100% dos seus bens em imóveis, você vai ter problemas se caso você precisar de dinheiro para qualquer tipo de emergência. Então, diversificar entre investimentos, imóveis, em qualquer tipo de coisa de investimento que você consiga ter retorno. Então, principal é diversifique seus investimentos, porque assim você consegue reduzir seus riscos. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você escrever aqui nos comentários quais riscos vocês estão correndo com seus investimentos. Não importa se você tem imóveis, se você tem ações, se você tem renda fixa, não importa o que você tenha. Eu quero saber quais riscos vocês estão correndo hoje e o que vocês estão pensando em fazer para reduzir esses riscos, tá bom? Não esqueça de compartilhar o vídeo com outras pessoas, para as pessoas saberem mais sobre riscos, seguir minha página no YouTube, se inscrever, ativar as notificações e também curtir esse vídeo que me ajuda bastante para chegar mais pessoas esse vídeo, tá bom?